Aleluia. Deus é bom, gente. Amém, amém, amém. Eu quero entrar na palavra, né? Poderia ficar falando várias coisas aqui, mas eu quero entrar na palavra dessa noite aqui. É uma palavra, né, no mesmo nível da última palavra. Quem estava aqui no último culto? Glória a Deus, né? Foi bênção, não foi, gente? Então Deus tem trabalhado algo muito, muito legal nas nossas vidas. E eu creio que essas palavras têm sido algo assim, presente de Deus para cada um de nós, né? Deus tem nos abençoado. E isso é algo tremendo, né, cara? E eu quero convidar você a fazer uma oração, né, para que a gente possa entrar nessa palavra. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado por esse dia, obrigado pela vida de todos que aqui estão, obrigado, Pai, pelo carinho das crianças que vieram aqui agora, por aqueles que pensaram, que se moveram de alguma maneira, Pai, para fazer essa homenagem, Pai, a mim, a Simone. Sei que nós não somos nada sem o Senhor, Pai, sei que nós também, Pai, não temos nada a dar aos nossos irmãos que não seja, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado nesses dias. E eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe a cada dia mais, para que nós possamos retribuir todo esse carinho, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos, Pai, pastores conforme o Teu coração, aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Então, Pai, no nome de Jesus, nos deixa saber. Oro também por essa palavra e peço ao Senhor, Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações. Declaro por terra, Pai, toda a resistência do inferno, para que a Tua palavra chegue aos nossos corações, Deus, e cumpra o propósito dela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, declaro os nossos corações como um solo fértil, um solo, Pai, que recebe dessa palavra. E no nome de Jesus Cristo, Pai, no tempo certo dará os frutos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Deus é bom, 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 bom demais. Hebreus 2, versículo 1 diz assim: por isso é preciso que prestemos mais atenção ainda ao que temos ouvido, para que jamais não nos desviemos. Preste atenção então no que ele está falando, né? Ele está falando para nós prestarmos atenção, né? Então o que o versículo diz assim? Para que nós tenhamos, sabe, tipo que nós foquemos naquilo que nós temos aprendido, naquilo que nós temos, que tem sido direcionado para nós, para que a gente jamais nos desvie. Então a palavra, o final do versículo diz para que jamais nos desviemos, né? Não sei como que é a versão que ele pôs ali, mas eu estou lendo na versão NVI, tá? Andrei, se você quiser colocar nessa versão. Então assim, queridos, nós vivemos em dias muito parecido com os dias com os tempos de Daniel, que é o personagem bíblico que nós estamos estudando nesse tempo para estar falando sobre armas de guerra, né? E se você for analisar o contexto no qual nós estamos inseridos, ele é muito igual, muito parecido. Ele, sabe, ele nos leva a refletir em coisas que nós vivemos hoje, que eles também viviam ali. Então assim, se você prestar atenção, o mundo ele se mostra a cada dia mais hostil à fé, e a cultura tem desprezado, queridos, aquilo que é santo, e o sistema ao nosso redor ele tenta de uma maneira sutil calar os profetas e confundir a igreja. Então assim, qual que é a estratégia de Satanás? Qual que é a estratégia do inferno nesses tempos? Te tirar da igreja? Não. O inferno ele quer a igreja cheia, mas cheias de pessoas que não conheçam a Deus. Então assim, queridos, essa é uma estratégia que tem sido desenvolvida e tem sido bem sucedida em algumas áreas aí, em alguns lugares. Então nós estamos lidando com um inimigo espiritual, um inimigo silencioso, e ele é extremamente perigoso, o espírito de apostasia. Eu quero falar sobre isso essa noite. Apostasia, o espírito de apostasia. E ele não se revela de uma forma brusca, né? Mas é algo lento, sutil. Ele enfraquece a nossa fé, ele vai apagando o nosso discernimento e vai tentando nos afastar da identidade que Deus tem para cada um de nós. Então é de uma maneira muito sutil. Mas o que é esse espírito de apostasia, gente? Que a gente ouve falar tantas vezes. A própria Bíblia, ela identifica, ela responde essa pergunta. 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1. Leia lá. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão os espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então o que é a apostasia? É o abandono progressivo da fé.
Então é aquela maneira sutil que as pessoas, de uma forma lenta, elas vão entrando num ciclo que a cada dia elas estão mais longe, mais longe, mais longe da fé que um dia elas tiveram. E não acontece da noite para o dia, irmãos. É como uma fumaça invisível, como algo que vai tomando conta de um ambiente. Ela vai entrando na casa, ela esfria o coração, e quando a pessoa percebe, ela está longe de Deus, de uma forma sutil. E como que nós podemos identificar alguns sinais nos dias de hoje? Que isso é importante. Então, assim, os sinais de apostasia, eles já estão visíveis. Eles são muito visíveis, embora muitas vezes eles passem desapercebidos. As pessoas não notam. Elas se manifestam quando as pessoas começam a considerar normal, né, aquilo que é santo. Então, assim, queridos, para Deus é importante cultuar, sim ou não? Sim ou não, queridos? Mas o ser humano, ele chega um momento que é onde ele acha normal não cultuar. Normal não estar. É normal, então assim, já não é mais algo que se torna prioridade do dia a dia de uma pessoa. Ele se torna um evento, né? Um evento pontual. É como, vou usar um exemplo, é como o Natal, uma vez por ano, né? Mas para algumas pessoas isso acaba sendo normal. E assim, queridos, é como que se a comunhão com os irmãos fosse algo descartável. E as pessoas preferem se relacionar com pastores, né, virtuais. Eles preferem se relacionar com igrejas virtuais, preferem se relacionar, né, com mensagens, né, que só chegam pela internet. E, cara, eu até falei outro dia, eu acho que foi hoje de manhã que eu estava falando para o pessoal, a pandemia, ela veio e ela trouxe uma mudança na cultura das pessoas. E algumas coisas assim não foram ruins, cara. Tipo, a gente vê que hoje em dia, digamos assim, o trabalho remoto, né? Um exemplo que eu uso porque é uma coisa que eu vivo ali. Então hoje tem a possibilidade, cara, de você trabalhar da sua casa, né? Alguns anos atrás, quando que a gente imaginaria isso ser possível, né? Poxa, eu vou trabalhar da minha casa. Mas hoje isso é possível, né? Hoje existe essa possibilidade. Mas por outro lado, queridos, o fato da gente ter ficado tanto tempo, né, recluso, isso fez com que as pessoas, elas substituíssem a comunhão por algo superficial, por algo artificial. Então assim, elas passam a tratar isso como normalidade. Então assim, outra coisa, aparece quando a oração se torna algo exclusivo para momentos de crise. Já prestou atenção que muitas vezes, queridos, a gente só para orar em momentos de crise? Então assim, isso é um sinal de que a gente está, de uma certa forma, se afastando de um relacionamento. Então assim, não é mais um estilo de vida, porque para um cristão, queridos, isso precisa ser um estilo de vida. Orar, ler a palavra, frequentar cultos, isso é um estilo de vida. Para o cristão precisa ser, né? Mas nós vemos os seus efeitos quando a palavra de Deus já não causa impacto, não confronta. E hoje muitas pessoas, elas buscam uma palavra que massageie o ego, massageie, sabe, o coração das pessoas. É quando eu estou atrás de igreja procurando, na verdade, algo que justifique o meu pecado ou a minha maneira de ser, mas eu não estou disposto a ouvir o que Deus quer falar para mim. E isso é algo, queridos, que se torna normal. Hoje em dia a gente vê que é muito normal isso acontecer. As pessoas estarem atrás de uma mensagem que fale sobre prosperidade, uma mensagem que fale sobre as bênçãos que eu posso obter. Mas quando fala assim de que você tem que sair do pecado, isso daí eu já não quero mais ouvir. Então ele já gera um impacto na minha vida que não confronta, não transforma. E a palavra de Deus, queridos, ela traz impacto. A palavra de Deus, ela precisa transformar aquele que a ouve. Amém, queridos? É por isso que existe essa palavra, para trazer a minha mensagem do Senhor, e ela tem que causar, tem que trazer alguma transformação. E se evidencia também quando o pecado deixa de ser tratado como algo grave, passa a ser aceito como parte da nova normalidade. Então, é assim mesmo. Não, é desse jeito mesmo. E a palavra nos ensina assim que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Amém, queridos? Amém, queridos? Mas a palavra também nos ensina que Deus, ele não concorda com o pecado, né? Ele ama o pecador, mas ele não concorda com o pecado. Essa é a palavra de Deus, né? E qualquer coisa que for pregado diferente disso, queridos, provavelmente está dentro daquela palavra do Tiago que nós lemos ali agora.
né? Aonde as pessoas passam a seguir, queridos, doutrinas, né, que fogem do evangelho que Cristo pregou, né? Que era um exemplo muito comum. Muitas pessoas vivem na igreja, mas se alimentam de conteúdos digitais que zombam da fé, pregam doutrinas contrárias ao evangelho e afirmam que a igreja é algo ultrapassado. E sabe o que isso causa, queridos? Isso causa apostasia moderna. É uma apostasia moderna, é uma fé enfraquecida, é uma fé diluída pelas vozes do mundo. Ela despreza o que é santo e resiste à verdade. A verdade não chega nesse coração, ou seja, se a verdade não chega, ela não transforma. Amém, queridos? Esses são alguns sinais, né, de um estado de apostasia. Amados, a apostasia, ela despreza o que é santo. Então a gente está falando tipo de uma cultura babilônica. Lembram disso, né? Que a gente tem ministrado dia após dia sobre essa influência babilônica, né? E para que a gente está falando dela, queridos? Porque ela mostra para mim tanto o comportamento, né, as artimanhas do inferno para dominar, para conquistar, como ela também me mostra as ferramentas utilizadas por Daniel para se defender, para lutar contra aquela estrutura, contra aquela cultura e aquilo que estava acontecendo. Então ele trabalhava para vencer, e ele travou várias guerras. No tempo que Daniel esteve na Babilônia, queridos, ele travou várias guerras, não foram uma, né? E por isso que o livro de Daniel, ele é tão difícil de você compreender, é tão difícil de você estudá-lo, mas cara, ele é riquíssimo. Daniel 5, no versículo 2, ele diz assim: enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que seu predecessor Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas bebessem nela. Tá, pastor, mas o que tem de mais nisso aqui? Eles só estavam tomando um vinhozinho nas tacinhas, tá tudo certo, né? Depende. Se a gente conhece a história, a gente vai ver que não é bem assim. Se você for atrás, né, de quando o tabernáculo foi estabelecido, quando ele foi construído, e se você for atrás e entender o que significava essas taças de ouro e de prata que foram trazidas de Jerusalém para a Babilônia, você vai entender que ele estava profanando. Ele estava profanando aquilo que é santo. E cara, quem que trouxe isso? Foi Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Era o pai de Belsazar. Então Belsazar era, né, o rei que herdou, né, o império da Babilônia. Então o que Belsazar fez, gente? Ele zombou daquilo que era sagrado. Então ele usou objetos do templo para festas mundanas, né? Assim como hoje muitos têm tratado a oração, a igreja, a Bíblia e o Espírito Santo como coisas comuns. E de uma certa forma, assim como este povo, né, assim como essa história de Belsazar e seus nobres, suas mulheres, as concubinas, muitas pessoas acabam profanando o que é santo, né, por negligenciar essas situações que eu coloquei aqui, né? Então as pessoas tratam a oração, tratam a igreja, tratam a Bíblia e o Espírito Santo como coisas comuns. Eu estou de uma certa forma dando liberdade para esse espírito de apostasia entrar e tomar conta. E queridos, o que o espírito de apostasia ele quer? Ele quer que você tenha uma Bíblia? Ele quer que você tenha uma Bíblia, ele só não quer que você abra ela. Entendeu? Então assim, quantos de nós têm Bíblia em casa? Eu acredito que muitos de nós têm Bíblia em casa. Quantos de nós não abrem essa Bíblia alguns dias? Isso é o que pega, gente. Esse é o trabalhar desse espírito de apostasia. Então o espírito de apostasia não vai te impedir vir à igreja e servir a igreja. Não vai. Por quê? É serviço. E ele vai falar que você está fazendo algo para Deus ainda. Só que comunhão você não tem experiência, você não tem intimidade, você não está conectado na palavra, consequentemente você não está aprendendo da palavra, a verdade de Deus não está chegando, não está vindo, não está trabalhando o teu coração. E cara, o que nos constrange e muda a gente? Não é a palavra? Quando você ouve a palavra de Deus, você fala assim: caramba, cara, bateu forte essa, né? Esses dias eu fui embora, aí
no carro a gente conversando, né? Tava eu, a Simone e o Fernando. O Fernando falou assim: ô pastor, você deu nos dedos hoje. Mas não é deu nos dedos, né, cara? É que o que acontece? A palavra bateu forte. E cara, se ela vir e chacoalhar a gente, ela cumpriu o propósito dela. Agora, o que a gente faz com isso é outra história. Então assim, hoje, cara, você vê símbolos. Quem já foi em algum show ou já viu na televisão, né, shows com símbolos cristãos para escárnio? Tem hoje, né? A gente vê isso de monte. Há poucos dias atrás teve um show em Copacabana que tinha lá todos, né, vários sinais, vários símbolos do cristianismo sendo profanado. Então, queridos, e para todo mundo que assistiu aquilo ali, inclusive para muitos crentes, nossa, que massa, cara, é só um show, né? É só um show legal, nossa, poxa, é o mundo moderno. Mas, queridos, sabe o que o espírito de apostasia está fazendo? Está fazendo a gente ir na direção de concordar com aquilo que está sendo feito, com aquilo que está acontecendo, porque a gente olha para aquilo e fala: ah, mas é só um show, nada a ver. Nada a ver, eu conheço a minha fé, eu sei a minha fé. Só que a gente também já está olhando para aquilo com normalidade. E não é normal, gente. Não é normal. Cara, o muçulmano, se ele vê uma história dessa, se acontece isso com algum dos sinais, com alguma dos símbolos da religião deles, cara, essa pessoa não segue em frente. Ela não vive mais do que algumas horinhas, entendeu? Porque eles vão cobrar. Eles vão cobrar. Então assim, nós cristãos, nós aceitamos isso. Ah, mas Deus mandou a gente amar. Sim, a gente amar é uma coisa, concordar é outra coisa. Vocês entendem, gente? Tudo bem? Então assim, eu amo as pessoas, mas eu não concordo com aquilo ali, né? Ontem era sábado, a gente foi fazer um evangelismo. E cara, quando a gente chegou num ponto lá, assim, tava o cara lá fazendo um tráfico e tal. E eu vi aquele cara de longe, eu já sabia, eu vou chegar naquele cara, eu vou falar de Jesus para ele, né? E cara, e foi o que aconteceu. Eu cheguei perto dele, e ele estava ali, a menina que estava do lado tinha acabado de fumar uma pedra, tava com aquele, sabe, aquele ar assim. Eu olhei para ela assim, eu me vi naquele lugar, né? Eu me enxerguei naquele lugar. E cara, eu abordei aquele cara e cheguei para ele e falei assim: mano, eu não estou aqui para apontar o dedo para tua caminhada, não estou aqui para te criticar sobre o que você está fazendo, nada disso, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu entreguei a palavra para ele. Eu falei assim: cara, Deus está te chamando, ainda é tempo de mudar, ainda é tempo. Assim como um dia Deus me tocou, me alcançou, pode te alcançar também. Falei para ele: eu já tive nesse lugar, nesse lugar aí que você está, o cara com um fardão de dinheiro na mão, com a droga na outra mão ali, desbaratinando, né? Mas cara, a gente conhece, né? Eu vivi aquele mundo ali, eu sei, eu conheço aquela história ali. Então assim, cara, tipo assim, eu podia ter dito pro cara assim: não vou nem abordar, passa batido. Mas Deus me chamou para falar para aquela pessoa naquele momento. Eu fui lá e falei, e disse para ele: cara, não estou aqui para criticar você, mas Deus não concorda com o que você está fazendo. Então assim, cara, essa é a maneira que Deus pede para a gente agir. E como o espírito de apostasia age hoje, gente, nos dias de hoje? Como é que ele está trabalhando nesses dias? Ele torna comum o que é santo, né? Em Daniel 5:2 nós lemos ali que o rei e seus convidados, eles profanaram objetos do templo. E hoje como acontece? Pessoas zombam da palavra, desprezam o culto, vivem o evangelho do entretenimento. Então as pessoas buscam entretenimento na igreja e não mais palavra. Se tiver show, eu estou na igreja. Se não tiver show, eu não vou. Entendeu? Às vezes você traz um personagem aqui, cara, que tem alguns seguidores, lota a igreja, né? Hoje vai ter uma palavra daquelas. A galera já... Não é o nosso caso, amém, queridos? Que nós estamos aqui ouvindo a palavra, amém? Glória a Deus pela vida de vocês, né? Mesmo com chuva a gente está aqui. Mas acontece, gente, não acontece? É uma verdade. Aí, outra maneira do agir desse espírito de apostasia: ele cega o discernimento espiritual. Às vezes a gente fala muito sobre discernimento, que Deus vai te dar discernimento, que você tem a sabedoria. Daniel 5:8 diz assim: todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. O que esse versículo está aqui, cara? Você vai ter que ler os versículos anteriores para entender o todo. Mas eles estavam bebendo, estavam ali tomando umas, tal, festejando e tal, profanando o que é santo. E de repente, o rei, ele vê uma mão
uma mão escrevendo na parede. Vocês vão ter que ler o versículo para entender, tá? Eu estou resumindo aqui para que a gente vá direto ao ponto. Mas ele começa a escrever e ele escreve umas frases. E a Bíblia está dizendo aqui que ele chamou os sábios, ou seja, ele chamou aqueles espirituais que andavam com ele, aqueles que se diziam espirituais e andavam ao lado dele, para discernir o que aquilo dizia. Todos os sábios do rei vieram, mas ninguém conseguiu ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Ninguém soube o que estava escrito lá. Eles não souberam discernir o que tinha ali. E como é que acontece hoje? As pessoas não têm revelação, gente. E sem revelação o povo se perde. Por que o Espírito Santo habita em nós? Para nos dar revelação da palavra. Se o Espírito Santo não habita em nós, nós não temos revelação da palavra. E qual que é o propósito do espírito de apostasia? Queridos, é distanciar você do Espírito de Deus. Porque você vai ler, e nunca vai entender, ele nunca vai te confrontar, ele nunca vai mexer com você, ele nunca vai te chacoalhar. É uma palavra que você lê como se você estivesse lendo uma história qualquer. Nossa, que bonitinho, Jesus morreu na cruz. Mas não gera impacto, não causa, entendeu? Não traz o efeito que precisa trazer. Muitas pessoas não têm discernimento do que é uma guerra espiritual, pois não dão importância àquilo que Deus deseja ensinar ao seu povo. E queridos, nós vivemos numa batalha, é uma batalha do espírito contra a carne. Então, a carne, que são os desejos pecaminosos, ela tenta, cara, te distanciar cada vez mais da vontade de Deus. E o Espírito, por sua vez, ela tenta te convencer a não cair nessas ciladas. Mas se você não dá atenção para aquilo que é santo, queridos, é mais fácil você dar ouvidos para a carne do que para dar ouvido para o Espírito Santo. E isso, quando você dá ouvido para a carne, você não vai ter discernimento da vontade de Deus. Você não vai discernir o que Deus está falando para você. Você não vai conseguir discernir, sabe, qual que é a vontade de Deus para a sua vida, qual que é o propósito de Deus, o que Deus está querendo mostrar para você nesse tempo. Então por quê? Porque não tem discernimento. E não tendo discernimento, queridos, a gente vai para outro ponto que o Espírito Santo, que o Espírito de apostasia trabalha para fazer eu e você não chegar nesse lugar, que é qual? O arrependimento. Então assim, se eu não consigo enxergar, é o mesmo caso da soberba que a gente falou domingo passado. Se eu não consigo ver que aquilo é pecado, eu jamais vou me arrepender dele. Eu jamais vou mudar o meu estilo de vida, a minha maneira de trabalhar, sendo que aquilo não é um problema para mim. Por que a gente fala que a gente tem que admitir, a gente tem que reconhecer as nossas falhas? O primeiro passo, gente, é reconhecer suas falhas. Reconhecer que você está errado, que você precisa de Cristo, que você precisa de Deus para mudar seu cenário. Senão você nunca vai chegar ao arrependimento. Daniel 5:10. Aqui a gente tem um outro personagem, eu já vou falar dele. E tendo a rainha, preste atenção nisso, ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não se assuste, nem fique tão pálido. Ou que nem diz lá, né? Entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fique assustado com os teus pensamentos, tá? A rainha. Então o que a rainha está chegando? Falando para o seu filho: ô filho, fica na paz, está tudo bem, nada a ver, não tem problema. É isso que ela está dizendo. A rainha mãe, ela tenta acalmar o rei, mesmo com a destruição à porta. Se você for atrás, você vai ver, queridos, que o reino da Babilônia estava por quebrar neste tempo. Então eles eram um reino forte, eles dominaram Jerusalém, eles ganharam muito espaço com Nabucodonosor. Aí veio o filho dele também reinou por um tempo, mas nessa fase da história eles estão perdendo espaço. Então tem algumas passagens até que vai mostrar para vocês que os persas estão cercando a Babilônia e eles vão tomar a Babilônia. E aqui o que eles estavam fazendo enquanto os inimigos estavam acampados deles? Tomando vinho, curtindo uma boa, trocando uma ideia, é nóis. E a rainha chega ali para ele e fala assim: não fique preocupado não, tá tudo bem, tá tudo na paz. Mas só que, cara, a destruição estava à porta. E hoje, amados, pessoas preferem ouvir vai ficar tudo bem do que se arrependam e mudem. As pessoas preferem um tapinha nas costas: não, vai ficar tudo bem, fique tranquilo, do que ouvir uma palavra: mano, se arrependa, muda esse comportamento teu aí que é zoado pra caramba, e muda a tua atitude, né? Vá viver uma vida nova.
Então, o que acontece, gente? Muitas vezes é mais eu, para não perder o amigo, eu que eu digo nós, tá? A gente dá o tapinha nas costas e fala, vai ficar tudo bem, sabendo que o cara está vacilando, sabendo que o cara está errando. Mas qual que é o meu papel, queridos, como um cristão e como um amigo? Mano, tu é um vacilão. Tu é um vacilão, tu tá falhando, tu tá errando, cara. Tu vai arrumar pra tua cabeça. Esse é o meu papel. Porque se eu amo, eu tenho que falar. A Bíblia diz que quem ama disciplina, quem ama corrige, quem ama, queridos, vai falar. Ah, mas, poxa, ele não vai gostar, eu vou perder o amigo, queridos. Então não era amigo. Amém, queridos? Porque às vezes o amigo não vai gostar que você vai falar, mas vai te agradecer depois. Obrigado por ter falado a verdade. Obrigado por ter falado a verdade. Porque, sabe, na hora é ruim, na hora dói, na hora é chato, né? Mas depois, cara, o cara vai falar obrigado. Se você não tivesse me dado aquela chacoalhada aquele dia, eu não teria me espertado e não teria mudado o meu comportamento, a minha atitude, né? Então, queridos, o espírito de apostasia, ele te conduz a você não se arrepender e vai colocar pessoas ao teu lado para dizer para você que não, está tudo bem, está tudo certo. Mas ninguém vai vir falar para você, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que se corrigir, você tem que mudar, você tem que se comportar de uma forma diferente, que você está vacilando mesmo. E cara, outro ponto, ataca a identidade espiritual. Aí a gente vê Daniel aparece em cena agora, lá no versículo 13, né? Diz assim: assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é o Daniel, um dos exilados de meu pai, que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Preste atenção nisso aqui. Daniel, queridos, até outro dia, ele era alguém que estava ali, né, junto do rei, estava presente nas reuniões, né? Por quê? Porque também tinha vivido um momento ali assim, aonde o rei identificou, não, esse cara é um ungido do Senhor. Só que o rei morreu e veio o seu filho, e o filho chega, né? E o que ele fala? Você é? Quem é você? Ah, você é aquele exilado? Você é aquele que meu pai trouxe lá de Jerusalém, né? Um cativo? E queridos, então assim, o que está acontecendo aqui? A situação tenta reduzir Daniel a um exilado, mas Daniel, ele era um profeta do Deus Altíssimo. E sabe, queridos, aqui eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus falou algo a teu respeito. Deus trouxe uma palavra sobre você. Deus falou que você sim é alguém que Ele está levantando para essa geração. Você sim é alguém que está sendo preparado para algo grande da parte do Senhor. Mas só que daí chega alguém de fora que fala: ah, mas você é o Zé. Aí você para e fala assim: ah, é mesmo, eu sou o Zé. Nada contra Zé, tá? Se teu nome é Zé, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou falando? Que às vezes, queridos, as pessoas usam frases, nomes, palavras para diminuir o teu chamado, para diminuir quem você é, para diminuir aquilo que Deus disse a teu respeito. Mas quando chegarem para você e falar assim: ah, mas você não é aquele exilado? Fala: não, eu sou o profeta do Senhor, aquele que Ele levantou, aquele que Ele resgatou do inferno e deixou de pé hoje para pregar a palavra para vocês. Quer me conhecer? Amém, queridos? Essa é a palavra. Você tem que dar ouvidos a Deus, você tem que dar ouvido à palavra que o Senhor tem a teu respeito, não sobre o que estão falando de você, não sobre o que acham. Cara, muitas vezes assim eu falava assim: poxa, não vou pregar. Por quê? Porque eu estava preocupado com o que iam pensar quando eu pregasse. Quando eu pregar, o que vão pensar da minha ministração? Sabe o que é isso, queridos? É a ministração do culto passado, vaidade. Então, eu estava preocupado com o que iriam pensar do que eu vou pregar, e estava pouco preocupado com o que Deus queria falar através da minha boca. Porque, queridos, se Deus quiser, as pedras clamam. As pedras vão falar se você não quiser falar. As pedras vão abrir a boca e vão pregar esse evangelho. Mas Deus está chamando a mim e a você para sair e pregar esse evangelho, para falar em nome desse Senhor, para dizer a respeito daquele que te alcançou, aquele que te libertou, aquele que fez mudança na tua casa, na tua vida. Então, queridos, aqui a gente vê assim,
cristãos muitas vezes que se sentem inferiores, com baixa autoestima espiritual, duvidando da sua vocação. Isso é apostasia, tentando silenciar o chamado. Eu me lembro assim, queridos, que antes de me converter eu cantava, e cantava bem louco, não estava nem aí, tomava os goles e saía cantando bem doidão. Aí me converti. Aí um dia eu fui cantar, riram de mim. Nossa, que você canta mal pra caramba. E sabe o que eu fiz? Nunca mais cantei. Até o dia que eu falei, mano, sai fora, né, cara? E daí que eu canto mal? Deus conhece o meu coração, claro que eu vou ter que trabalhar, né, gente? Eu não vou cantar mal pra caramba, ou pra sempre, né? Eu tenho que trabalhar. Mas se eu começar e buscar, e trabalhar, e correr atrás daquilo ali, vai mudar. Eu não canto bem, gente, mas eu canto. E cara, me viro nos 30. Você acha que eu não pego meu violão em casa e não fico lá assim, erguendo as mãos para os céus e cantando aleluia? Eu fico. Se os vizinhos gostam ou não gostam, daí eu falo, oro para eles se converterem. Então assim, queridos, muitas vezes você não está no lugar que você precisa estar, porque você está preocupado com quem estão, ou o que estão pensando a teu respeito, o que estão falando de você. Então pare de se preocupar com o que falam de você, o que pensam de você. Comece a perguntar, Pai, o que o Senhor pensa de mim? O que o Senhor está falando a meu respeito? Qual que é a conversa nos céus sobre mim? Porque imagine, né, queridos, há uma conversa nos céus sobre você. Você sabia que há uma reunião nos céus e ali eles falam um de outro, falaram de Jó, sabia, né? A Bíblia diz que os anjos do Senhor estavam reunidos numa conversa, numa reunião celestial, e apareceu lá também Satanás, que veio devagar, de rodear a terra. E Deus olha para ele e fala assim: você conhece o meu servo Jó? Então assim, e se Deus falasse de você? Vamos lá, Satanás chega na presença do Senhor, e aí Deus fala assim: ei, daí, você conhece meu servo fulano, beltrano, ciclano? O que Satanás vai dizer? Conheço meu brother, camarada, estamos juntos nessa cena, é nós. Sabe que ele vai falar isso, gente? Ou ele vai falar que ele está me dando trabalho, hein? Meu Deus, tenho vontade de rodar ele. Se você deixar, eu vou pôr a mão nele. E ele só faz essas paradas aí porque você está protegendo. Deixa eu tocar a vida dele para ver se ele não vai blasfemar na tua cara. Será que ele falaria assim de mim, de você, querido? Será que ele falaria assim? Ou ele... não, isso daí tá de boa. Isso daí, pô, joga no meu time. Marcou 2 gols semana passada. É sério, né, gente? A gente tem que pensar. Então assim, como que nós vencemos o espírito de apostasia? Como que nós vencemos esse espírito, queridos? Primeiro, oração fervorosa e contínua. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, mesmo cercado de pressões. Ele não parava de orar. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Então ore o tempo todo. O cara está no banheiro, ore. Acordou de manhã, ore. Está indo para o trabalho, ore. Está no trabalho, ore. Está na hora do teu almoço, ore. Ore, queridos. Eu não sei você, cara, mas eu oro o tempo todo. E se eu estou numa roda com um monte de gente que não ora, cara, na hora do almoço, aí que eu faço questão de orar. Irmãos, vamos orar pelo alimento? Aí os caras baixam a cabeça assim, cara, opa, você já está causando, você já está ali gerando algum ambiente ali, né? Aí eu não vou orar, né? Aqui não tem ninguém que ora. Ô irmão, ora. Se não tem ninguém que ora, você que ora, você que foi chamado para esse momento. Mas você não ora só para agradecer, você ora para guerrear. Fala: Senhor, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos que eles venham agora aqui, ó, acampa esse lugar aqui, esteja junto comigo nessa guerra. Nós vamos pelejar contra todo esse enviado de Satanás que tenta tocar minha casa, tenta tocar minha família, tenta tocar minha vida financeira, tenta tocar meu bem material. Em nome de Jesus, esses caras caiam tudo por terra agora. Mas cara, eu estou guerreando. Estou guerreando. Pô, alguém da tua casa está lá vacilando, está oscilando. Cara, dobra teu joelho, vai guerrear por ele. Vai guerrear por ele. Dobra teu joelhinho, vai. Não, em nome de Jesus, essa pessoa pertence ao Senhor e você não vai ganhar essa guerra, não.
Por quê? Porque eu vou lutar. Então, queridos, é hora de causar, de apavorar mesmo, de chegar lá. Satanás vai chegar no inferno e vai falar assim para os demônios dele, falar: você viu aquele cara lá? Viu aquela menina lá? Meu, eles estão apavorando. A gente tem que silenciar eles, a gente tem que calar eles. Então a gente tem que dar trabalho para o inferno sim, irmão. Tem que dar trabalho para o inferno sim, tem que sim. Sabe, eles têm que se preocupar com a gente. Quando a gente chega, eles têm que falar: isso, chegou. Não é, ou chegou um brother. Não, chegou um inimigo. Vocês entendem, gente? Oração fervorosa, arrependimento verdadeiro. É a segunda maneira de você vencer o espírito de apostasia. A apostasia, ela endurece o coração, irmão. Só o arrependimento genuíno quebra isso. Então assim, cara, a pessoa fica dura, insensível. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Glória a Deus. Cara, isso dali fica, meu Deus, eu vou para a guerra, vou sentar a mão na cara do capeta, né? Mas será que a gente tem coragem de guerrear contra o inferno, queridos? Porque se você quer guerrear contra o inferno, não é só, não, eu vou guerrear contra o inferno. Primeiro vai se arrepender dos teus pecados, que senão você vai apanhar um monte. Vai apanhar doidado, cara. Porque, cara, ele gosta de bater em quem, sabe, tipo ali, ó, fica, digamos, como que eu posso colocar? Fica mostrando uma santidade que não existe. Fala algo que não faz. Então, cara, tipo, às vezes a gente está falando, é demônio. Mas não é demônio que está atacando, ele mora na tua casa, está contigo. Não é teu inimigo, é teu parceiro. Então, queridos, a gente tem que entender isso, que existe sim essa batalha espiritual. Mas assim, existe uma diferença entre retaliação e opressão. Retaliação é quando, cara, eu estou sendo retaliado por estar ali no mesmo time. Opressão é quando, cara, o inimigo vem contra você para te derrubar, mas ele sabe que ele vai enfrentar uma oposição ali, vai enfrentar uma batalha. Ou a gente vai aceitar de qualquer jeito? Os caras falaram um monte de coisa, por causa que a igreja vai acabar, a igreja isso não vai acabar não, cara. A gente vai dobrar o joelho, vai orar até a promessa de Deus se cumprir, porque nós estamos debaixo de uma promessa. Amém, queridos? Nós estamos debaixo de uma promessa. Não foi o Marcelo que teve tive uma ideia, vou abrir uma igreja. Não, nada a ver, cara. A gente está debaixo de uma palavra. Deus falou: vocês vão alcançar aqueles. Eu me lembro o dia que o profeta estava aqui nessa sala, aqui, ó, nesse lugar aqui, e ele falou assim: sabe aqueles que ninguém quer, vão vir para cá. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí, fala para ela: Deus te quer. Deus te quer. Deus te quer. Então, às vezes, queridos, nós enfrentamos situações, nós vivemos momentos lá fora e tal, e isso foi difícil, foi complicado, mas Deus te trouxe para cá, Deus está trabalhando na tua vida, para quê? Para te dar uma melhoradinha. Mas não pensa você, eu vou ficar perfeitão, porque às vezes a gente fala, não, vou ficar bom pra caramba. Cara, muitas das coisas você vai aprender ali na caminhada, lutando, apanhando, levantando, apanhando de volta, levanta mais uma vez, né? E vai lutando, e vai lutando, e vai lutando. Uma hora você vai ficar bom nesse negócio de brigar. Uma hora você vai falar, nossa, vem em mim, né? Vou pra guerra. Mas antes de você chegar nesse ponto de agora, você vai apanhar um pouquinho, cara. Não é só, né? Eu falei hoje de manhã pra galera, não é Maria Mole. O negócio é pesado, né, cara? É pesado. Quem já viu como que é um treinamento de um soldado no exército? Quem já viu como que funciona isso? Nem que seja na TV, já viram, né? Quem já assistiu lá a Tropa de Elite? Capitão Nascimento, né? Capitão Nascimento chegava e colocava o dedo na cara do soldado e falava, pede para sair, irmão. Tratamento de choque, cara.
Irmão, para trabalhar, para lutar essa guerra, você vai ter que passar por processos. E um deles, cara, é arrependimento. Vai ter que se arrepender sim, porque senão você se torna alguém ali vulnerável a qualquer situaçãozinha. Então assim, outra coisa, declarar o juízo de Deus sobre esse espírito de apostasia. Como assim? Primeiro, eu preciso, ser um cara de oração. Segundo, preciso me arrepender dos meus pecados. Terceiro, eu tenho que declarar decretos. Assim como é ligado na terra, é ligado nos céus. Então assim, eu vou passar a decretar. Lembram que um dia eu falei para vocês assim, que a palavra ela tem poder? Se você está amaldiçoando a tua família, a tua casa, teu trabalho, queridos, você está amaldiçoando. Essa é a palavra. Você é a boca naquele lugar. Você está liberando essas palavras. Que porcaria de trabalho. Pô, você que é o funcionário já está dizendo o que é teu trabalho. Que porcaria de salário. Você que recebe esse salário, você já está dizendo o que é teu salário. É uma porcaria. Então não adianta outra pessoa vir falar, não, é uma bênção. Não, mas você que tem autoridade sobre aquilo que está nas suas mãos, você está dizendo que não é. Que porcaria de família, que porcaria de esposa, que porcaria de marido, que porcaria de vida, que isso, que aquilo. Cara, é você que está falando. Você está declarando isso, a tua boca está dizendo isso. Então, queridos, passe a decretar a vontade de Deus sobre a sua vida. Comece a liberar palavras que Deus diz a teu respeito. Comece a falar essas palavras. Pastor, eu não sei essas palavras, queridos. Aí eu te convido a ler a Bíblia. Se você quiser, a gente pode te ajudar. Tem mergulhando na palavra toda quarta-feira, mas vá para a palavra. Não tem né, não tem ali uma oração gravadinha assim, não, repete essa oração que está tudo certo. Não, não é isso, queridos. É você ir para a palavra, aprender a palavra e saber o que Deus está falando para você naquele momento. É o próprio Senhor que vai te conduzir. Daniel 5, versículo 25 ao 28. Vamos ler lá porque isso é importante. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Os caras olharam para aquilo, o que é Mene, Mene, né? Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. É Daniel falando para o rei. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Lembre-se que a gente está falando do reino da Babilônia. Então o que está acontecendo aqui? O próprio Deus está declarando, né? Está decretando o que estava acontecendo sobre aquele reinado agora. Ele está dizendo ali, Mene, né? Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Versículo 27. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Aí Pérez, que também é o Parsim que está ali. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. O que ele está falando então, queridos? O que a Bíblia está falando? A Bíblia está dando um decreto para o espírito de apostasia. Ele está declarando o que estava acontecendo sobre aquele reinado, sobre aquela nação. Deus pesou o reino e achou em falta. Então nós, igreja, eu e você que estamos aqui hoje, nós declaramos o fim dessa influência. Precisamos declarar o fim dessa influência sobre a igreja do Senhor. Não tem mais autoridade sobre a igreja do Senhor. Não tem mais autoridade sobre a casa do Senhor. Não tem mais autoridade sobre a minha família, sobre a tua família. Não tem mais autoridade sobre a minha vida e nem a sua vida. Por quê? Porque é um decreto de Deus. É um decreto, é a palavra de Deus sendo trazida diante de nós. Fala, essa é a palavra sobre o espírito babilônico, sobre esse espírito de apostasia. Esta é a palavra, e eu passo a declarar essa palavra. Então assim, queridos, o que eu e você temos que fazer? Jesus ensinou aos seus discípulos que existem alguns demônios que eles só saem através de jejum e oração. Amém, queridos? Então comece a jejuar por sua casa, por sua família. Comece a jejuar, queridos, pelo propósito de Deus na sua vida. Comece a fazer jejum, queridos, a buscar a face de Deus, para que Deus quebrante o teu coração, para que Deus te dê sabedoria e discernimento.
Não é jejum vazio, queridos, é jejum de guerra. É onde você se coloca diante do Senhor, queridos, declarando: toda frieza espiritual é quebrada agora, toda frieza espiritual sobre a minha casa é quebrada agora, toda frieza espiritual sobre a minha vida é quebrada agora, toda frieza espiritual sobre a minha família é quebrada agora. A gente fala de avivamento, irmão, o avivamento começa dentro da tua casa, depois ele vai vir para a igreja. Se a tua família é avivada, queridos, você traz esse avivamento para dentro da igreja, você traz esse avivamento para onde você estiver. Então, queridos, a frieza espiritual precisa quebrar lá. Começa dentro de casa, quebra dentro de casa, e a gente começa a declarar. Eu declaro quebrada toda a frieza espiritual sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha filha, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida do meu marido, sobre o cachorro, enfim, queridos, sobre tudo. Eu declaro quebrado. Profetize que o espírito de apostasia não terá domínio sobre a sua família, não terá domínio sobre a sua igreja, não terá domínio sobre a sua geração. É você declarando, é você orando, queridos, é você dizendo isso com a tua boca, assim como você um dia orou: Senhor, eu te recebo em nome de Jesus, eu declaro que tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Você está declarando. Então, queridos, o que você vai dizer? Não é ali assim, cara, é ali, ó, palavras proferidas. Palavras proferidas. Vamos lá, se tem alguém te atacando, alguém falando assim, você no pensamento, você vai conseguir fazer essa pessoa parar? Vai ou não? Não vai, queridos. Alguém está lá na tua frente brigando com você, falando um monte de asneira, você pensa assim, pensamento positivo: cala a boca. Ele vai calar? Não vai. Agora, se você se posicionar e dar um berrão daqueles bem: cala-te agora. Ele no mínimo vai fazer assim: opa, o que acordou aí? Alguma coisa acendeu aí dentro. Agora, se o diabo está te atacando, o inferno está te atacando, queridos, e você está lá só mentalizando, cara, não, você vai atacar. E como que você vai atacar? Dobrando teu joelho, fazendo jejum e orando e clamando aos céus, para que Deus dê a revelação da vontade dele, dê as palavras de profecias que você precisa liberar, os decretos que tem que sair da tua boca, as palavras que tem que sair dentro da tua boca, queridos, para você guerrear sobre a sua família, sobre a tua casa, sobre aqueles que amam você. Vocês estão aqui, queridos? Mano, está na hora da gente começar a se levantar, queridos. Empunhar espadas, empunhar os nossos escudos, vestir ali o nosso capacete, pôr as nossas botas, pôr ali a nossa couraça, o nosso cinturão, e ir para a guerra, cara. Ir para a guerra. Porque o teu inimigo, ele não está desarmado. O teu inimigo, ele não parou de te atacar. O teu inimigo, ele não parou de criar estratégias para te paralisar, para investir contra a tua casa, para investir contra a tua família, para investir contra você. Então, queridos, mas pastor, eu estou cansado. Cara, ache aonde for energia aí, porque você vai ter que continuar lutando. Você vai ter que continuar lutando, queridos. Você não vai chegar para o teu inimigo: pare de me bater porque eu estou cansado. Funciona? Sim ou não? Não funciona, irmão. Se você chegar para ele: pare que agora, pare, não quero mais brincar. Ele fala assim: mas eu nunca brinquei com você. Eu nunca brinquei com você. Quem está brincando comigo é você. Você está me achando mané, por acaso? É o que ele vai falar para você. Ela está me tirando? Porque eu não estou brincando com você. Eu estou aqui para te destruir. Estou aqui para acabar com você, para acabar com a tua casa, para acabar com a tua família e toda a tua geração. Eu não gosto de você. O diabo não gosta de você. Ele não se importa se está doendo. Ele não se importa se você está cansado. Ele não se importa se você está desanimado. Não tem ânimo? Busca esse ânimo, cara. Dobra teu joelho e vai orar. Vai buscar em Deus: Senhor, eu estou triste, estou cansado, estou desanimado, mas eu sei que eu tenho que continuar. Eu sei que eu tenho que ir mais uma milha. Eu sei que tenho que dar mais um passo. Eu sei que eu tenho que me levantar mais uma vez. E parar de tratar o que é normal, o que é santo, como coisa normal. Não é, queridos. Ele leva mais a sério as coisas de Deus do que muito cristão. O diabo dá mais valor às coisas do Senhor do que muito crente. Então está na hora
da gente como igreja se posicionar. E eu profetizo, declarando, cara, o fim da apostasia. Pastor, mas eu não sei fazer isso. Cara, abra a Bíblia, leia Apocalipse 18:20. Alegrem-se por causa dela, ó céus santos, apóstolos e profetas. Ele está dizendo: alegre-se por causa dela, ó céus santos, apóstolos e profetas. Deus julgou a condenação que ela lhe impôs. Sabe o que ele está falando? O Senhor está interferindo por você. O Senhor está se posicionando por você. A condenação que era imposta a você por meio dela, ei, Deus está julgando agora. Deus está colocando as mãos agora. Deus está se levantando para defender você. Deus está se levantando para defender a tua casa. Deus está se levantando, queridos, para te proteger, para guardar você e para derrubar o teu inimigo, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então receba isso, queridos. Mas não ache que Ele vai fazer isso sozinho, porque você tem que fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. Você precisa lutar também. Você vai começar a declarar: mene, mene, tekel, parsim, sobre toda frieza, desânimo, engano, afastamento da presença de Deus. Mene, mene, tekel, parsim. Você vai começar a declarar isso sobre a tua casa. Mene, mene, tekel, parsim. Você vai declarar isso sobre a tua família. Mene, mene, tekel, parsim. Você vai declarar isso sobre a sua vida. Mene, mene, tekel, parsim. Você vai declarar isso sobre a tua igreja. Você vai declarar isso, queridos, como algo, como um decreto, como uma ordem que você dá no mundo espiritual. Em nome de Jesus, você vai orar e você vai liberar essas palavras, declarando: caia por terra, ó grande Babilônia, porque o meu Senhor já se levantou. Meu Senhor já se levantou a favor da sua igreja. Meu Senhor já se levantou a favor do seu povo, dessa geração, dessa casa. Em nome de Jesus Cristo. Mene, mene, tekel, parsim. Mene, mene, tekel, parsim. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem pode aplaudir o Senhor bem forte? Queridos, quando a oração e a palavra voltarem para o teu dia a dia, a verdade do Senhor te liberta de qualquer cativeiro. Quando a oração e a palavra de Deus voltar para o teu dia a dia, para o teu relacionamento, para os seus hábitos, quando for cultural para você, você vai ver que essa verdade te liberta. Ela te transforma, ela te muda. Ela quebra correntes, ela cura, ela vem e ela muda qualquer realidade. Qualquer realidade. Pode vir para cá o louvor. Queridos, para fechar, Daniel, ele não se calou. Ele não se curvou. A Bíblia diz, queridos, que Nabucodonosor queria que eles se curvassem diante da estátua que ele tinha feito. Ele não se curvou. Pelo contrário, o que ele fez? Ele orou, ele profetizou, ele permaneceu firme. Queridos, às vezes nós estamos ali calejados, nós estamos cansados, nós estamos fadigados. Nós não vemos mais, queridos, sabe, uma perspectiva de mudança. Nós não vemos mais, queridos, algo novo ali na frente. Às vezes, queridos, nós estamos sim no processo automático, no piloto automático. Estamos andando de qualquer jeito, estamos fazendo as coisas de qualquer jeito. É mais fácil nós abandonarmos as coisas do Senhor do que chegar para Deus e falar assim: ei Senhor, eis-me aqui, não tem quem mandar, mande a mim. É mais fácil a gente chegar para Deus e falar assim: ó Senhor, estou de boa aí, essas paradas não dá para mim não, do que falar para Ele: conta comigo, Senhor. Conte comigo, eu não tenho nada para te oferecer, eu sou falho, eu não sei nem como começar, por onde ir, mas conta comigo, eu vou, eu faço, deixa que eu faço. E Deus está atrás dessas pessoas, queridos. Deus deseja levantar uma geração, queridos, mas é uma geração de valentes. Uma geração de valentes, queridos. Davi, quando ele estava sendo perseguido, queridos, ele se escondeu numa caverna. E em algum momento ele falou assim: poxa, estou sozinho. Aí sabe o que Deus fez, cara? Começou a mandar aqueles, queridos, só aqueles, figuraços, pessoas difíceis, complicadas, cheio de BO.
Mas Deus falou para Davi assim: e esses caras que vão lutar com você. Eu tenho certeza, cara, que se você olhar para o lugar de onde Deus te tirou, isso é toda a motivação que você precisa para seguir em frente. Toda a motivação. Você vai ser um cara grato. Grato. Se você olhar o inferno que você estava vivenciando longe de Deus, e se você talvez, queridos, não tenha tido uma experiência dessas, pastor, eu não tenho o teu testemunho, nem precisa ter. Você só precisa olhar, queridos, para um cenário longe de Deus. Porque às vezes, queridos, você não vivenciou isso dali, não sentiu essas dores, não passou por esses processos, mas você teve as tuas outras dores, outras experiências. Não é que porque eu vivi determinada história que talvez, cara, eu seja melhor ou pior. Cara, não é isso. Nada a ver. Só que eu preciso olhar para Deus e falar: Pai, obrigado por eu poder estar aqui. Obrigado por eu ter a família que eu tenho. Obrigado por eu ter a igreja que eu tenho. Obrigado por eu ter o trabalho que eu tenho. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho hoje. Talvez não seja o que você quer, mas é o que você tem. Então seja grato pelo que você tem. Levante as tuas mãos para os céus e agradeça a Deus pelo que você tem. Mas se movimenta para quebrar isso, queridos, para sair desse cenário de apostasia. Hebreus 2:1. Por isso é preciso que nós prestemos mais atenção ainda ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então assim, queridos, preste atenção no que está sendo falado, preste atenção naquilo que Deus está dizendo. Às vezes nós estamos tratando isso de qualquer jeito, queridos, e esse qualquer jeito que nós tratamos, ele chegará também à conta. Ele trará uma conta para nós. E não é que a gente não teve a oportunidade de aprender, a gente só não quis aprender. Então, irmãos, o que eu quero colocar para você assim, cara, se você reconhece qualquer sinal de apostasia na sua vida, hoje é dia de voltar. Hoje é dia de voltar, hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de profetizar libertação, de restaurar a sua identidade e a tua autoridade em Deus. Hoje é dia que você chega para Deus e pede perdão: Pai, me perdoa, Pai, eu tenho falhado, eu tenho sido errado contigo. Começa a falar com Deus, queridos. E assim, irmão, uma coisa que eu quero falar para você: isso é uma atitude minha, exclusiva minha. Essa é uma atitude tua, exclusiva tua. É você quem volta, é você quem vai em direção ao Senhor, é você quem se arrepende dos teus pecados, é você quem profetiza a libertação sobre a sua vida. Alguém pode vir e profetizar algo sobre você? Pode, queridos. Pode vir e falar, trazer uma palavra sobre a sua vida? Pode sim, queridos. Não é errado fazer isso. Mas Deus está chamando eu e você a abrirmos as nossas bocas e a declarar, queridos, a declarar esses muros quebrados, a declarar, queridos, toda a barreira que foi levantada sobre as nossas vidas, todo o levante do inferno, queridos, que foi colocado sobre o nosso caminho. A gente pegar e chegar diante do obstáculo, diante da barreira, diante da dificuldade, e falar assim: ei, problema, reconheça a autoridade que há no nome do meu Jesus, reconheça o poder que há no nome do meu Jesus, e saia da minha frente, porque Ele está abrindo o caminho agora para eu passar. Sai da minha frente, porque Deus está abrindo o caminho para eu passar. É você chegar diante, queridos, da apostasia, diante da frieza, diante da falta de vontade de orar, diante da falta de vontade de buscar, diante da falta de vontade de adorar ao Senhor, e falar para Deus: ei, Senhor, isso acaba hoje, porque agora, Pai, eu quero me lançar em teus braços. Eu quero me lançar em teus braços, Pai. Eu quero deitar a minha cabeça no seu colo, e quero sim abrir o meu coração para ti. Quero falar a minha verdade para o Senhor. Quero colocar diante do Senhor as batalhas, as lutas que eu tenho enfrentado, as dificuldades que eu tenho passado. Mas você vai viver o que a palavra de Deus está dizendo a você, queridos.
É você declarar, queridos, aquilo que a palavra está dizendo. Mene, mene, tekel, parsim. Mene, mene, tekel, parsim. Eu declaro quebrado agora todo espírito de apostasia sobre a minha casa. Eu declaro quebrado agora todo espírito de apostasia sobre a minha igreja. Eu declaro quebrado agora todo espírito de apostasia sobre as nossas famílias. Mene, mene, tekel, parsim, em nome de Jesus. Esse é o momento, queridos, de reconhecer a soberania de Deus, tomar posse da palavra de Deus e liberar as palavras sobre a sua vida. Então eu quero te convidar a se colocar de pé e adorar o Senhor. Eu quero te convidar, queridos, a começar a declarar espírito de apostasia que age na minha vida. E você vai começar a liberar isso, queridos, nas áreas que você tem identificado. Se você não está conseguindo orar, queridos, você vai começar a declarar isso sobre a sua vida de oração. Se você não está conseguindo adorar, você vai começar a declarar isso sobre a sua vida de adoração. Se você não está conseguindo buscar a Deus através da palavra dele, você vai começar a declarar isso. Eu declaro que todo espírito de apostasia sobre o meu relacionamento com a palavra de Deus quebrada agora, eu declaro por terra agora, no nome de Jesus. Pastor, eu não sei o que orar. Então comece só a colocar diante de Deus. Senhor, eu reconheço que eu tenho falhado nessa área. Senhor, eu reconheço que eu tenho deixado de te buscar. Senhor, eu reconheço que eu tenho deixado de orar, que eu tenho deixado de jejuar, que eu tenho deixado, Pai, de te adorar. Eu tenho substituído o meu relacionamento contigo por outras coisas, coisas mundanas, Senhor, prioridades mundanas. Mas nessa noite, Senhor, eu te peço perdão. Nessa noite, Pai, eu oro declarando, Pai, que isso é quebrado hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro caído, eu declaro quebrado, eu declaro por terra. Ó querido Deus, em nome de Jesus, venho diante da Tua presença, Pai, como pastor dessa igreja, como um profeta dessa casa, Pai. Eu venho declarar, Pai, quebrado esse espírito de apostasia, esse engano, Pai, sobre a mente dos meus irmãos, esse engano sobre o coração dos meus irmãos. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, derruba as escamas dos olhos, Senhor. Deixa-nos enxergar, deixa-nos ouvir a sua voz, Senhor. Deixa-nos saber o lugar aonde estamos, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, eu declaro, Pai, quebrado, Pai, todo o altar que foi levantado nessa igreja, Deus, para esse espírito imundo, para esse espírito babilônico, Deus, em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Pai, quebrado, Pai, essas torres, Pai, esses altares, esses obstáculos, Deus, que foram levantados. Nós derrubamos, Pai, agora o muro que Satanás levantou ao nosso redor. E nós declaramos os muros, Pai, sendo reerguidos pelas Tuas mãos. As Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, a gente vai adorar o Senhor conforme a gente vai adorando. Vai falando a Deus, vai falando ao Senhor, vai colocando para Ele cada uma dessas coisas que nós falamos nesse culto, cada uma das palavras que foram liberadas aqui. Aquilo que Deus for te lembrando, vai falando para Ele aí no teu lugar. E vai adorando ao Senhor. Vai adorando, vai declarando a Deus, Pai, o quanto você ama, o quanto Ele é importante para você. Deixa Deus falar contigo agora, Senhor. Nada nova sei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção
resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus. Queridos, às vezes a gente tem a percepção de que para ser um grande guerreiro, ser um grande soldado do Senhor, eu preciso talvez dar uns mortais, né? Sair socando tudo aí. Mas você sabe o que distancia, queridos? O que afasta os demônios, o que quebra toda a aliança com o inferno, é o nosso arrependimento. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a palavra nos ensina que o Senhor, Ele se aproxima. O Senhor, Ele coloca as suas mãos sobre nós, Ele guarda-nos, Ele nos protege, Ele ajuda-nos, nos dá, sabe, direção. Antes de você ser fervoroso em oração, antes de você ser aquele fervoroso na adoração, seja alguém que se arrepende dos seus pecados, seja alguém que apresenta a sua vida do jeito que ela é, cara, sem mentiras, sem uma máscara, na sua verdade, sendo transparente. Chega para Deus: Senhor, aqui ó, esse sou eu. E você sabe, queridos, Deus sabe, mas você sabe, a gente sabe o que faz. Cada um sabe, queridos, da sua intimidade, cada um sabe dos seus pensamentos, dos seus desejos, cada um sabe aquilo que passa diariamente aqui, ó. Então, queridos, quer ser um guerreiro daqueles que o diabo se assusta quando se levanta, quando acorda de manhã? Seja alguém que admite seus pecados, reconhece as suas falhas, mas que se humilha diante do Senhor. Quando nós cantamos essa canção, a gente fala assim: eu não tenho o que te dar, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho um aleluia. E eu levanto as minhas mãos para te louvar, porque eu tenho um aleluia. Eu reconheço quem é o Senhor, reconheço quem sou eu, e reconheço que não tenho nada além da minha adoração. A música até diz: eu sei que é pouco para um rei, é muito pouco, é muito pouco para aquele que é Deus, para aquele que é Senhor, para aquele que é todo poderoso. É muito pouco. É muito pouco eu vir num culto de domingo, queridos, e cantar a Ele. É muito pouco eu dobrar o meu joelho uma vez na semana e falar para Ele: Senhor, abençoa a minha vida. É muito pouco para aquele que deu o seu filho para morrer por mim, que me amou incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Ele me amou. Ele não esperou eu sarar, eu me consertar, eu me arrepender, para que o seu filho morresse na cruz por mim.
Ele não esperou nada que de minha parte. Ele falou: eu vou fazer porque você não tem condições de fazer. O preço que precisa ser pago, você não pode pagar, mas eu vou pagar por você, porque eu amo tanto você que eu vou pagar por você. E é isso que ele fez. Ele pagou o preço. O preço. Um preço alto foi pago pela minha vida, pela sua vida. Então, queridos, eu te convido a se arrepender. Que a gente possa nesse dia sair daqui, cara, com essa consciência. Eu preciso fazer uma análise de mim, eu preciso fazer uma autoavaliação de mim, preciso me arrepender. Me arrepender dos meus pecados. Queridos, hoje nós estaremos ceando, e eu quero pedir uma coisa para você, para que você possa orar antes desse momento, entregando os seus pecados ao Senhor, colocando diante da presença do Senhor cada um deles. Pai, esse é meu pecado. Pai, tem esse, dá nome aos bois, querido. Não fala para Deus: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Não, Pai, me perdoa pelo pecado da procrastinação. Me perdoa, Pai, pelo pecado, Pai, da prostituição. Me perdoa pelo pecado da mentira. Me perdoa pelo pecado do roubo. Me perdoa pelo pecado. E vai dando nome, queridos, aos seus pecados. Vai dizendo para Deus: Pai, me perdoa por esse pecado. Porque a Bíblia, ela fala que Jesus Cristo disse, instruiu os seus discípulos a sentarem à mesa, a cearem em memória dele, lembrando do que ele fez. Qual é o propósito, queridos, de tudo isso? Ele entregou a vida dele por amor. E ele falou: façam isso em memória de mim, até aquele dia, até o dia que eu voltarei. E ele não põe barreiras para que eu possa sentar à mesa com ele. Mas ele fala uma coisa, queridos, que eu e você precisamos avaliar. Ele fala assim: cada um esquadrinhe o seu coração. Cada um vigie o seu coração. Cada um olhe para si. Essa não é a hora de olhar para o irmão. Essa não é a hora de olhar para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. É olhar para si e pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa pelo meu pecado. Me perdoa pelas vezes que eu não perdoei. Me perdoa pelas vezes que eu falei mal. Me perdoa pelas vezes que eu irei por isso e por aquilo. E vai falando para Deus. Pede perdão para Deus. E Deus te convida a sentar à mesa, a participar desse momento com Ele. E nós estaremos aqui agora. O pessoal vai estar entregando a ceia. E eu quero que você ore a respeito disso. Coloca diante do Senhor: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Eu quero me realinhar com você. Eu quero me acertar contigo, quero viver debaixo da tua palavra, da tua vontade. Então, queridos, que você possa participar desse momento, ceiar, estar sentado na mesa com Deus. Nós estaremos cantando novamente, louvando ao Senhor. Enquanto isso, o pessoal vai distribuir a ceia e você vai orando, e a gente vai encerrar o culto em seguida, amém? Em meu coração, não se vergonhe, cante esta canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se vergonhe, cante esta canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar
tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento em que podemos te adorar e podemos lembrar, Deus, do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Demonstração tão grande de amor. E nada o que façamos, nada, Pai, que nós possamos nos esforçar para fazer será suficiente para retribuir o sacrifício de Cristo naquela cruz. Mas como nós temos declarado aqui, Pai, nós levantaremos as nossas mãos para os céus e nós glorificaremos o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda adoração, Tu és digno desse louvor, Senhor. Tu és digno, Senhor, das nossas canções. Nós agradecemos ao Senhor pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o pão e o suco. O pão que representa o corpo de Cristo, que foi dilacerado, foi espancado, sofreu por mim, sofreu por nós. O suco que representa o sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz, para que eu pudesse ser perdoado, para que eu pudesse ser redimido, para que eu pudesse ser reconciliado contigo, Deus. Então eu te agradeço, em nome da igreja eu te agradeço. Agradeço pelo teu amor. Coloco diante de ti esses elementos e peço a ti que o Senhor abençoe, Senhor. Abençoe o pão, abençoe o suco. Abençoe para o nosso momento de adoração. Aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo o que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Então Eu quero te convidar a fazer uma oração e para a gente fechar, entregando a tua vida a Jesus Cristo. Se você está aqui essa noite, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu naquela cruz por você, eu quero te convidar a fazer uma oração onde você fala para Jesus que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, onde você diz para Jesus Cristo que Ele pode entrar e fazer morada no seu coração. Se esse for o desejo do teu coração essa noite, queridos, repete essa oração comigo e diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão eu te peço perdão pelos meus pecados. pelos meus pecados. Eu creio Eu creio que Tu és o Filho de Deus que Tu és o Filho de e o Deus, Senhor morreu que o Senhor morreu naquela cruz naquela cruz por mim. por mim. Essa noite Esta noite eu declaro: eu declaro: Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Tu Salvador és o Salvador da minha vida. da minha vida. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus, glorifico a Ti e agradeço, Pai, por essa noite, por esta palavra, por esta oração. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a estar no lugar aonde o Senhor deseja e sonha para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Mais uma vez nós declaramos falido, Pai, toda a influência desse espírito de apostasia sobre a igreja, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Queridos, eu quero te convidar a declarar só mais uma coisa. Eu vou falar e você vai repetir, mas bem forte, como alguém que está dando ordem. Em algum lugar você está decretando algo. Nesse lugar é na sua vida, na sua casa, na sua família, na tua igreja. Então você vai dizer bem alto: Mene, Mene, Tekel, Parsim, Mene,
Mene, Tekel, Parsim. Amém. Dá uma salva de palmas bem forte a Jesus Cristo. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém. Vamos orar um Pai Nosso para a gente terminar. Dá a mão para alguém aí do teu lado aí. Vamos orar lá então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levante uma das suas mãos, com o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te conduza durante toda essa semana, em nome de Jesus Cristo. Que toda e qualquer tentativa de espírito de apostasia de voltar para sua casa, voltar para sua vida, ela seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo, porque esse espírito não chegará mais sobre a sua vida, esse espírito não chegará mais sobre a sua casa, esse espírito não chegará mais sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Amém, queridos. Aproveitando, nós teremos aqui um lanche agora que vai ser vendido. Não, tem um boas-vindas aqui. Opa, você que nos visita hoje pela primeira vez, não passou lá no balcão do boas-vindas, não deixou teu nome, não deixou teu telefone, te convidamos a passar, que você vá até lá, procure a Bianca que vai estar ali atrás, vai ter mais, o Antemar vai estar lá atrás também? É você que está lá no boas-vindas? Não, tem, vai ter alguém lá também e vai estar te direcionando, vai estar orando com você, pegando o teu nome. Se você permitir, a gente vai te colocar no grupo da igreja. Se você quiser, nós vamos indicar uma célula também para você, para que você possa fazer parte dessa família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Aí você abraça aquela pessoa que vai pagar um lanche para você hoje. Amém? Nós temos coxinha e temos refrigerante ali na cantina agora, tá? Uma coxinha grande e um refrigerante por R$10.